A gente tem o prazer hoje de estar recebendo aqui no podcast no ar o apóstolo Nassif Chamone e a esposa, a bispa Elizabeth Moreira, da Igreja Vida aqui de Conselheiro Lafayette. Isso. É um prazer grande estar recebendo vocês aqui. A gente vai falar sobre assuntos bastante polêmicos. O apóstolo já me falou que não foge de pergunta difícil, né? Então ele vai responder todas as perguntas difíceis. Tem o testemunho dele, que é forte, eu mesmo ainda não conheço, vou ficar aqui esperando para ouvir tudo. Sim. Testemunho forte, vamos comentar sobre o projeto Alma, Sim. projeto de vocês, Isso. né? E vamos falar sobre a palavra, vamos falar sobre o que tem acontecido nas igrejas hoje, o que já aconteceu há algum tempo que hoje não acontece mais, né? Profecias, e vamos sortear aqui uma folha com dois famosos polêmicos, que o apóstolo vai comentar sobre. Vamos sortear logo para as pessoas ficarem aí ligadas e não sair do vídeo, correto? Muito bem-vindo mais uma vez, obrigado por vir, tá? Quer tirar a folha? Quer que eu tiro aqui? E ela pode tirar? Tira uma folha, por favor. Tirar uma lá. Isso. Gente, quem será? Eu acho que foi tranquilo. Pastor Cláudio Duarte e pastor Silas Malafaia, né? Cada um com as suas peculiaridades aí. Então depois que a gente falar aqui sobre o testemunho, sobre o projeto Alma, sobre outros assuntos, a gente vai comentar sobre os dois pastores. Apóstolo, Sim. Vamos começar por onde? Pelo projeto Alma, pelo testemunho? Vamos começar pelo projeto? Vamos começar pelo projeto. O projeto é o coração da minha esposa, né? É a minha esposa que está à frente desse trabalho. A gente dá ali aquele respaldo ali, mas essa alma é a alma da minha esposa, né? Então, deixa ela falar. O projeto nasceu com ela. Sim. Nasceu no coração de Deus, né? Amém. E Deus, Ele me deu aí essa missão de fazer esse trabalho. É um trabalho voluntário, né? Nós estamos trabalhando em prol da vida, na verdade, né? Uhum. Então ele veio para cá para buscar as vidas, ele traz para a igreja, ele busca, né? Uhum. E quando chegam lá, chegam pessoas de toda a natureza. E tem pessoas que eu tenho que pegar e levar para cuidar mesmo. Vocês vão encontrar vidas em penitenciária, na rua, essa coisa assim? Em todos os lugares, principalmente na rua, rodoviária e tudo. Então a igreja, a porta fica aberta e eu falo com ele assim, sempre que ele eu chamo. Eu falo assim, a gente deu certinho, porque ele tem assim, uma facilidade tremenda na palavra, né, e de trazer pessoas. Não é qualquer pessoa que tem essa facilidade. Então, como ele tem essa facilidade, ele atrai essas pessoas, o Espírito Santo trabalha ali, e através de um e de outro eu vou pegando as pessoas, ele fala, essa aqui tem que chegar mais perto. Aí acaba que a gente foi levantando esse projeto Alma, que é uma associação que eu tenho no Ouro Branco, que uniu a igreja com a associação, e criou-se esse projeto. E quem custeia o projeto? Como que funciona? Só Deus. Eu vou ser sincera, é um projeto assim que aos olhos do homem não tem como manter de pé, porque nós não temos ajuda de governo, nem de prefeitura, em nenhum sentido. Ninguém contribui, assim, pessoas, né, da política em si não contribui. Quem estiver assistindo, que quiser contribuir, gente, entre em contato com eles. Então, assim, nós não conseguimos ainda empresários para estar contribuindo, e eu tenho uma figura lá na parede da casa de missões, que é uma mão segurando uma pessoa, e está escrito, eu escolhi depender de Deus, porque a gente mexe com muito dependente químico. Uhum. E aí quando eles chegam, eles já veem isso na parede, olha, você vai trocar a dependência. Uhum. Aqui não tem remédio, aqui não tem, nós não temos psicólogo, nós não temos psiquiatra, nós só temos a palavra. Não trabalhamos com remédio. Nós não trabalhamos com remédio nenhum, com nenhum tipo de medicamento. Né? É uma casa de missão. Uhum. E ali as pessoas chegam, eu falo assim, olha, aqui nós não temos nada, mas nós temos tudo. Sim, com entendeu? certeza. E aí é impressionante que a gente está conseguindo resgatar pessoas. Uhum. E aí lá já tem pastores que já estão na obra com a gente, que a gente pegou na rodoviária e buscou na rua, né? E tinha perdido igreja, perdido tudo. E hoje já está pastoreando com a gente. Amém. E missionários. Então, assim, é uma casa simples, que tem a casa feminina, a casa masculina,
e que as meninas missionárias que vão formando missionárias lá dentro vão saindo e trazendo mais. Sim. Esse é o nosso trabalho. É muito mundo espiritual, né? É muito forte. A pessoa tem que estar muito na presença, não é verdade? É batalha espiritual 24 horas. Tem que ter muito discernimento, muito... É muito... Esse gancho aí, foge um pouquinho da pauta, que o assunto vai surgindo. Esse gancho de ter só a palavra, não trabalhar com química, com remédio. Quando eu fui para a igreja há 2 anos, eu não sou novo convertido, tem 2 anos e meio que eu converti. Eu estava passando por uma situação bem complicada na mente. E o pastor que me atendeu, me cuidou de mim, eu tinha ido no psiquiatra, ele tinha passado para mim 1 ano de remédio de tarja preta. Nossa. Ele falou comigo, você vai tomar só um comprimido para você dormir essa noite. E foi. É assim, eu nunca mais. Eu faço assim, eu falo, mas eu tenho que tomar. Eu falo assim, não, nós vamos tirar. Às vezes eles chegam também dependentes do remédio. Do remédio, a maioria. Depois eu falo um pouco no seu testemunho, mas é trocar um vício pelo outro, né? Então, não é essa a ideia. A ideia é realmente libertar. Porque troca, se você ficar ali sendo medicado o tempo todo, você acaba acostumando e não tem jeito. Então, a dependência tem que ser de Deus. Sim. E assim, e a gente tem uma experiência muito assim forte, que veio um missionário de fora, né, lá de São João del Rei, e ele também tem uma clínica, só que ele tem uma clínica lá grande, e ele caiu, né, na droga. Sim. E ele foi assim no fundo do poço. E ele conversou comigo no telefone, não podia porque ele era dono da clínica, então ele ficou escondido na casa, dentro de casa, ele se escondeu, fez igual o profeta Elias, foi para dentro da caverna. E aí ele me ligou e falou assim, ô bispa, eu ouvi você dizer que aí não tem remédio, mas que aí tem a cura. Tem tudo. E eu preciso de ir para aí. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E ele foi e chegou, tomava 60 gotas de um remédio para dormir. Aí eu falei, olha, aqui não tem como, você vai ter que tirar. E ele acabou, aí falou, posso diminuir? Eu falei, pode. Então vamos, de 60 você já baixa para 20. Falou, não, mas eu não vou conseguir. Falei, tem que conseguir. Foi baixando. E foi baixando. E conseguiu, graças a Deus. E é isso. Que coisa Essa boa, é a alma. Né? É muito bonito a gente ver essas coisas no dia a dia, na vida da gente, Deus manifestando. É bom passa com o carro, né? A minha esposa passa, aí vê alguém na rodoviária, para, eu não aguento. Vamos embora comigo. Eu assusto lá, ele fica mais 5 chegando. Tem hora que fala aqui que você tá bom. Meu Deus. Mas é muito bom. Jesus, eu parei doido. Apóstolo, é o seguinte, o testemunho seu é forte, a libertação de drogas. Sim. Vou te deixar à vontade. Eu comecei, eu sou de Ponte Nova, né? De Ponte Nova, no interior aqui de Minas. E eu comecei a usar drogas muito novo, né? Eu comecei a usar droga com 16 para 17 anos. Eu jogava bola, cantava na noite. E aí fui me envolvendo com droga, né? No primeiro momento, assim, eu fui criado com minha avó e eu tinha um repúdio muito grande de droga. Antigamente tinha aquele cloroforme, loló, não sei como é chamado aqui. E meus amigos usavam e eu saía de perto deles e falava, não, a polícia vai vir aí e tal, aquele negócio. Só que depois começou realmente, né, eu comecei a me envolver, no futebol me envolver com algumas pessoas e comecei a usar a maconha. E a maconha foi desencadeando, né, um processo de destruição na minha vida. A Bíblia diz, né, que um abismo busca o outro, né? Sim. E eu fui me desencadeando ali para um processo de autodestruição, onde eu saí de Ponte Nova. Vim morar em Ouro Branco, minha mãe já morava aqui em Ouro Branco. Continuei o uso desenfreado aqui, continuei cantando na noite, continuei trabalhava, mas comecei a me perder. Tudo que eu ganhava, tudo que eu tinha, eu investia em droga. Aí conheci a cocaína, comecei a me perder mais ainda na cocaína, até o ponto que eu cheguei a conhecer o crack, né? Numa noite eu fui rodei a noite inteira usando droga e no final da noite eu fui na boca e o rapaz não tinha, fui em outra. E quando eu encontrei o último lugar, o rapaz falou, não tem cocaína, mas tem crack. Na hora eu assustei, porque o crack estava chegando, né? Então não falava assim, eu assustei. Ele falou assim, não, é a mesma coisa que a cocaína. E aí eu experimentei, foi realmente assim, a destruição total, né? Aí eu me destruí totalmente, entreguei realmente ao vício. Eu vim aqui na Barreira, aqui em Lafayette, comprei uma moto 150 zero no dia 12 de janeiro, no dia 27 de janeiro, não tinha nem 30 dias, eu já tinha trocado ela toda em crack. Entreguei ela na boca e troquei em crack, né? A gente começou a ter
a um relacionamento e tal, se conhecer, e aí ela também falou, não quero envolvimento com você não, desse jeito não, fica longe de mim. Minha família também começou a... E ela já conhecia, já era da igreja? Não, ainda não. Ela cantava também, a gente veio de banda baile, a gente veio de banda baile, veio de rodar o Brasil. E aí a gente começou, eu perdi ela, eu me afastei também, minha família se afastou de mim, e eu comecei a sentir a necessidade de dar uma solução, né? Porque eu gostava já muito dela, eu não queria ficar sem ela, também não queria estar do jeito que eu estava, mas eu não tinha força para reagir. Então decidi me internar. Tentei a primeira vez em uma clínica, em uma casa muito humilde, que é da Resgate, né? Um abraço aí à mãe, o pai aí, que sempre nos ajudavam lá. Mas era um lugar bem sem estrutura, bem fragilizado. Não consegui, né? Fiquei um tempinho, não consegui. Depois eu decidi me internar mesmo numa clínica, a qual foi aqui em Lafayette, a clínica do Crevip, né? Pastor Atael na época e hoje o pastor Rodrigo Cajado, né? Louvo a Deus pela vida deles, foram pessoas que contribuíram para essa recuperação que eu tenho hoje de tantos anos, né? E eu comecei lá dentro a conhecer Jesus, porque eu não tinha esse conhecimento e não queria. Eu não queria. Eu queria ir me libertar das drogas para ficar com a minha namorada e ter uma vida saudável, assim, né? Nem vou falar que eu nem sonhava assim, vou parar de beber, não. Eu fui lá para perder o vício das drogas. E lá eu comecei a conhecer Jesus realmente. Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus um dia, quando a missionária Aparecidinha, chamada da minha mãe, me entregou uma profecia lá dentro da clínica, dizendo que Deus havia me separado nos meios dos meus e que eu não teria como fugir do meu chamado. E daquele dia em diante eu comecei a entender o que Deus tinha comigo, comecei a trabalhar a minha mente, ler mais, né, estudar a Bíblia, conhecer mais de Jesus, até que chegou um momento que eu realmente me estruturei espiritualmente lá dentro para vencer, só que eu ainda tinha no meu coração, porque eu gostava muito dela, e a gente já estava afastado já há um ano eu fiquei internado sem ligação de ninguém, sem visita de parente, ninguém me visitou. Um ano isolado? Isolado, não recebi nada. Às vezes eu falo com os meninos, vocês estão reclamando, eu nunca recebi nada. E assim, um ano tinha contato com a Bíblia? Só a Bíblia, e o pessoal doeu, porque toda tarde eu esperava que alguém chegasse, toda época de visita, todo mundo chegava visitando todo mundo, eu esperava. E aquilo doía. Eu entrava no quarto decidido a ir embora. Mas aí Deus falava, fica que eu vou mudar a sua história. E eu permaneci ali naquele lugar durante o tempo que Deus determinou. E um dia do meu aniversário, eu já ia para a igreja quadrangular do pastor Antônio visitar. E o telefone tocou. E aí era ela me deu parabéns. Na hora que ela falou alô, já me estruturou todo, sabe? Voltei lá atrás. Eu falei assim, meu Deus. Ela falou, vou ir te ver e tal. Eu falei, então vem e tudo mais. Ela veio, na época eu estava me envolvendo com outra pessoa, ela também estava se envolvendo com outra pessoa, e a gente se viu e ela falou, se não for para casar com você, eu não vou casar com ninguém. E ela já estava noiva, né? Ela já estava com a aliança no dedo, atirou lá, e eu falei, meu Deus, e agora? e aí eu já não tirava mais, daquele dia que ela foi lá, falou, nós temos que resolver, eu fiquei lá, eu já fiquei com ela no coração, e chegou o dia que ela foi lá me buscar, né? Eu saí de dentro de uma clínica com 2 caixas de papelão de roupa. Eu não tinha nada, tudo que eu tinha estava em 2 caixas de papelão ali. A transformação é grande demais, né? Emociona porque eu sei como... Foi para cá? Pro cartório, casa. Eu me emociono porque eu sei como é que o cara foi duro, sabe? Assim, eu não sei mais o que eu faço para agradecer a Deus que Ele fez por mim, sabe? Eu tenho problema no joelho, às vezes a minha esposa vê, eu vou para a igreja com o joelho que qualquer outro não viria. E eu venho com o joelho sem aguentar andar. Uma escada muito grande na minha igreja, eu subo, porque eu sou devedor e eu não consigo fazer mais nada, sabe? Entendi. Eu não consigo viver outra vida que não seja ali no altar. Quando eu estou ali, eu me realizo. Quando eu estou ali, eu sinto que eu sou completo. E eu fui para lá com essas caixas de papelão, nos casamos, para todo mundo aí saber, quando a gente quer casar, a gente casa. Eu casei fiado, você já ouviu falar isso? Não. Cheguei lá, não tinha dinheiro. Cheguei lá, o cara fala, ela ficou no carro, eu falei assim, como é que funciona? Falei, não vou nem sair daqui. É tanto e tal, eu falei assim, então, peraí, voltei do carro e falei com ela, é tanto e tal. Ela falou, você tem dinheiro? Eu falei assim, não tenho nem metade. Falei, como é que você vai fazer? Então vamos embora. Eu falei, não, espera aí, Deus. Não, espera aí. Eu fui lá e falei, não, deixa eu falar com você. Eu preciso casar, é minha vida, sou homem de Deus. Eu vou te dar esse tanto que eu estou aqui, depois eu te dou o resto. Ele aceitou.
Ele fechou na hora do casamento. Daqui 15 dias vocês vão pegar o documento. Então foi assim, algo tremendo. Foi mesmo. E aí nós começamos a caminhar, ela ainda não era, ela estava caminhando ainda numa outra igreja, e eu já era missionário, e ela começou também a crescer no ministério, começou, né, a aprender, ela é advogada, ela estava fazendo faculdade, então foi uma luta muito grande, né? Às vezes eu ficava assim, pô, tá lá na faculdade, e eu aquele negócio, ciúmes e tudo. Passa muita coisa na cabeça. Passa, ainda mais alguém que vem de uma clínica 1 ano isolado, de repente está com a pessoa que ama, e de repente tem que ficar um espaço de tempo longe, e aí passa muita coisa. E a gente foi vencendo, até que Deus um dia me chamou para o ministério. Eu fiquei 1 ano e meio separado para ser pastor. Se eu não chamar de pastor, as pessoas já me chamavam de pastor na igreja, mas eu não era. Até que eu fui consagrado, e aí Deus começou a trabalhar nossas vidas, né? A gente recebeu um chamado, e eu fui enviado, eu morava aqui, a igreja me enviou para Ouro Branco, falou assim, ó, você vai para Ouro Branco, e vai abrir uma igreja lá. Não, que falou Ouro Branco, eu já... Eu não queria nem posso, eu vou para o lugar onde que eu fiz tudo. O pessoal vai falar de mim, todo mundo vai me apontar, não, eu não vou para lá. Meu pastor falou, você vai para lá. Aí eu vim olhar, ele falou, vai lá e olha o lugar, vai lá e olha o lugar. E eu vim olhar o lugar. E quando eu cheguei em Ouro Branco, eu falei assim, ó Deus, se for do Senhor, no primeiro lugar que eu entrar, vai ter que alugar para mim. E eu pisei no lugar, e o cara falou, não alugo para você. Eu falei, não é possível. Experiência. Eu falei, não é possível. E aí eu fiquei lá, ficamos lá durante um tempo, congregamos, né? Deus foi movendo. Um dia eu recebi uma proposta da Assembleia de Deus, para ser pastor da Assembleia de Deus. E eu tinha vindo da Assembleia no início, da Assembleia de Deus, ter salário, tudo certinho. E eu achei que aquilo podia ser um caminho para mim, porque eu não conseguia serviço, por causa de ter saído de uma clínica recentemente. As pessoas ainda traziam aquela dúvida, incertezas, que eu mesmo tinha causado pelo meu estado, né, que eu tinha chegado. E aí eu fui no monte orar. Eu falei assim, não, é de Deus, eu vou ter um salário para sustentar minha família e tal. E quando eu orei, Deus falou comigo assim, olha, o que eu tenho com você é com você e com sua esposa. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu cheguei e falei com ela falou assim, não, você é doido. Dois sem nada. Essa final vai ter que ser. E aí, sempre por incrível que pareça, irmão, por incrível que pareça, na hora que eu desci do monte, tinha lá em casa cerca de 40 pessoas que eram da igreja, e falaram assim, ó, nós não vamos ficar com ninguém, vamos ficar com o senhor abre a igreja que na sala vai para o senhor. E aí começou na salinha, né? Nossa igreja começou de nós para dentro de casa. Nossa igreja começou numa sala desse tamanho. Desse tamanho, exatamente desse tamanho. Eles entraram e falaram, gente, não vai. Cabia 40 pessoas, ficava a gente do lado de fora da janela, da porta. Pessoas chegavam antes do culto, antes do culto começar, as pessoas chegavam na porta e caíam já. Era uma unção muito tremenda, era algo muito tremendo que Deus fazia ali. E Deus já havia feito muitos milagres, Deus começou a operar muita coisa. Eu ainda tinha o dom da palavra, mas ainda não tinha os dons espirituais, né? Qual Deus foi me dando. E tinha um receio disso. E aí eu conheci o apóstolo Agenor Duque, né? Pedia sempre oração e crer naquela unção. E Deus foi me transformando. A minha esposa, né? Sem trompa, sem ovário. E nós tivemos e um filho de 9 anos de idade, hoje, né? 10 anos. Né? 10 anos. É muita história, muita coisa que Deus fez. Dá para contar, pode diminuir. Meu filho é autista, né? Falaram que ele não ia falar, que ele era autista, 4 anos ele não falava. E nós oramos, o pastor Edinaldo nos ajudou também, o apóstolo Agenor, ele acordava toda noite, né? Muito agitado, gritando, sofrendo ataques espirituais, porque a igreja era dentro de casa. E um dia o apóstolo Agenor orou por ele e falou assim, nunca mais você vai acordar. E nunca mais ele acordou. É forte demais. E aí voltou a falar, aí meu menino começou a falar. E hoje ele é pregador, né? Hoje ele prega. Né? Fala mais que a gente tem que mandar para lá. Menino de Deus. A pessoa fala, isso é um pastor. E aí Deus foi trabalhando na nossa vida. A gente continuou com o ministério em Ouro Branco, muita luta, muita guerra. Veio a pandemia, um tempo de muita aflição pra gente. A gente começou a fazer lives, né? Eu sempre tive muitos seguidores, sempre fui muito abençoado por pessoas do exterior, muito mesmo, pessoas que me seguem, ligam, pedem oração e me abençoam. E chegou um tempo que na pandemia eu fui traído por uma pessoa, determinada pessoa, e eu fiquei em casa com as caixas de som em casa e tentando arrumar um lugar para alugar. E tudo fechava, não achava um lugar para alugar. E eu comecei a duvidar do meu chamado, sabe? Eu acho que todo homem de Deus já deve ter passado por um período desse. Eu comecei a duvidar se realmente Deus tinha algo na minha vida.
Todos os homens da Bíblia já questionaram. Sim. E eu me questionei, eu cheguei num momento que foi assim, tão assim, tremendo, que eu dentro do banheiro comecei a me questionar, Deus, eu estava em pecado. Eu falei, será que eu estou falando coisas que não é que Deus está falando? O que eu estou fazendo? E comecei a me questionar. E nesse ponto Deus me enviou para Lafayette. Deus falou, vai. Eu fui em Congonhas, de Congonhas eu vim para cá e encontrei o lugar. E quando eu encontrei esse lugar, exatamente o lugar que eu sempre sonhei, um lugar amplo, um galpão aberto, sem nada, eu falei, é aqui. E cheguei na minha casa, minha esposa falou, como é que você vai fazer para ir para lá? Nós só temos um carro, tem igreja, como é que você vai fazer? Você é doido? Falei, Deus vai prover. E hoje a gente tem 1 ano e 4 meses, né? A igreja cresceu muito rápido. Hoje eu agradeço a Deus todo dia por todos os membros lá, abraçaram a ideia, abraçaram realmente o evangelho. Tem pessoas lá que vieram do tráfico, ex-gerente de tráfico, pessoas que realmente foram recuperadas. O trabalho nosso é esse, o trabalho nosso é trabalhar a recuperação da pessoa, sabe? Não é aquele trabalho de engajamento e crescimento muito rápido, mas é um crescimento constante, salvando realmente quem precisa ser salvo. E aí minha vida transformou, nós nos casamos, continuamos nosso ministério, aí a bispa veio com essa chama no coração do Projeto Alma, 6 anos, e ela começou a trabalhar lá, e eu falei, ó, essa pegada aí eu já não tenho, né? Porque eu penso assim, às vezes nós homens somos muito assim, eu sou cabeça e pronto. Mas eu acho que o homem é o cabeça na área que o homem é o cabeça. E o que Deus deu para ela é para ela. Sim. Então eu falei, não, Deus deu para ela é a cabeça e eu vou tentar ajudar ela naquilo que eu consigo, porque eu não tenho essa pegada. E ela me ajuda na igreja, dentro daquilo que eu necessito, que é com as mulheres, com os homens, me ajuda em tudo. Então testemunho é um testemunho muito grande. É porque fala assim que nível pesado. O tempo que está vivendo aquilo ali envolve muito mais coisa, muito sofrimento. Eu chutei a Bíblia, eu peguei a Bíblia um dia, joguei ela pro alto e chutei e falei assim, se Deus existe, eu não sei, porque nunca fez nada para mim, chutei a Bíblia. Então eu fiz muita coisa que se Deus fosse um homem, eu não perdoaria. Mas ele foi misericordioso mesmo e nos resgatou, né? Resgatou a mim, resgatou a minha esposa. Quando a gente converteu, logo no primeiro, né, dos primeiros meses, a gente estava próximo ao carnaval, né? Vocês lembram? E a gente estava sem dinheiro, passando muita luta. Não. E um empresário ligou pra gente, né? O empresário que costumava o nosso show, falou, ó, tem um carnaval para vocês 4 dias, perto do sul de Minas, é R$40 mil. E aí? E aí a gente falou, nossa, e agora? Não. Nós estamos endividados, R$40 mil, resolveria aqui a solução aqui. E agora? A gente vai, faz esse carnaval só e para, ou o que a gente vai fazer? E a gente, graças a Deus, né, decidiu por não fazer. Não fez o carnaval? Não fizemos. Acabou ali. A gente tocou muito aqui em Dom Pedro, muito lugar aqui. Fazer muito show. Muito lugar aqui. E a gente decidiu não fazer, e graças aí Deus rompeu e Deus tem feito. São decisões difíceis, né? Muito. Decisões difíceis. Eu, particularmente, eu gosto muito de testemunho, né? Você que está assistindo, precisa ser liberto. Jesus encontrou com a mulher samaritana, encontrou com Jesus, muda. Eu falo tem que ter mudança. Se tiver Jesus, tem que ter mudança. E eu quero deixar até uma mensagem, né, em relação a isso aí que você falou, que existem oportunidades que não batem duas vezes, né? Jesus ele vai caminhar o tempo inteiro com 12 discípulos, porque a profecia, né, tinha que se cumprir, e eram 12. Só que Jesus sabia que Judas era o traidor, e no momento certo Judas não ia fazer parte daquela turma. E tem um jovem que aparece na Bíblia uma vez, depois não é mais citado, que ele pergunta a Jesus, né, ele fala assim, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala, tem que fazer isso. Ele fala, não, isso aí eu faço tudo. Porque ele era religioso, né? Fala assim, então eu faço tudo. Então faz o seguinte, já que você já faz tudo, você vai lá na sua casa, vende tudo que você tem e siga-me. Em toda a Bíblia, Jesus vai aparecer para vários homens e mulheres, curar eles e vai dizer assim, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou. O gadareno vai querer vir e ele vai falar, não, vai e testemunha lá. E esse jovem é o único jovem na Bíblia, a única pessoa na Bíblia que você vai ouvir, além dos discípulos, Jesus falar, siga-me. E a Bíblia fala que quando Jesus fala, vende tudo e siga-me, ele se entristece e se afasta, ele recua. Aquele jovem seria o 12º, porque Judas ia automaticamente sair e ele ia permanecer. Mas ele perdeu a oportunidade. E aí, lá na frente, vão jogar sorte, vão chamar outros, mas aquele jovem ele perdeu uma oportunidade de bater. E às vezes os jovens, né,
Hoje eles perdem a oportunidade, eles acham que ser cristão é se isolar e botar uma Bíblia debaixo do braço, uma gravata. Não, ó, eu jogo bola, eu jogo videogame, eu ando de bermuda, Temos eu que vou ser pra salvo. praia, sabe? Eu acho assim que o que Deus procura está dentro da gente. É lógico que a gente não vai escandalizar com uma veste, a gente sabe que não, mas isso aí, até no secular, a gente sabe que existem vestes que não são propícias a determinados lugares. Então, eu creio que Deus ele está muito mais interessado naquela transformação que vem de dentro para fora do que Verdade a e transformação. espírito. Exatamente. Porque a transformação que aparentemente você olha e fala, é um homem de Deus, mas no final a gente descobre que não é. É verdade. Amém. Amém. Pastor, na década passada a gente percebe assim que falava-se mais da volta de Jesus, do livro, né? Apocalipse, Sim. né? E hoje a igreja fala um pouco menos. A gente percebe que a igreja fala um pouco menos, né? E a gente vê que muitas profecias bíblicas já se cumpriram, falta bem poucas para se cumprir. Sim. E tem muitas profecias de hoje também acontecendo, né? E qual que é a sua visão? Eu tenho a volta de Cristo tem uma visão assim bem minha, porque a Bíblia ela diz que Jesus voltaria para buscar o seu corpo, né? E o corpo de Cristo somos nós. Eu acho que nós cristãos, né, quando eu falo nós, eu me enquadro dentro disso, temos sido empecilho às vezes para a volta do Rei, porque o corpo está muito dividido, né? Cada um está pregando a sua placa, cada um está vivendo a sua doutrina, o seu costume, porque a doutrina é bíblica, o costume é outra coisa. Às vezes a gente convida um determinado pregador, ele fala com a gente, pastor, eu queria tanto ir aí, mas meu pastor não deixa. Então eu acho isso um absurdo. Eu acho que chegou a hora da gente se unir, né? O corpo ele precisa se unir. Quando o corpo estiver unido, eu creio que Jesus Cristo ele vai voltar. Porque ele não vai vir para buscar uma determinada igreja, ele vai vir buscar o corpo. E às vezes esse corpo está tão dividido, tão espalhado, que está atrasando esse retorno. Né? E em relação ao Apocalipse, semana mesmo o pastor Luciano, um auxiliar lá que eu tenho, segundo meu lá, bênção de Deus, um abraço especial para ele. Ele pregou sobre o Apocalipse. Eu estava viajando para Salvador em missão, fiquei 9 dias pregando lá e deixei ele tomando conta da igreja. Ele pregou lá sobre o Apocalipse. Os me falaram, nossa, foi uma bênção, porque hoje a Bíblia está se cumprindo. Né? A gente sabe, quem está nos assistindo aí sabe disso, muitas pessoas estão se enganando, né, por questões de ouvido, aquilo que agrada. E quando se fala de Apocalipse, se fala de uma palavra mais dura, se fala de uma palavra de conserto, né? Não se fala mais de um que há tempo, né? Precisa se decidir. Precisa tomar decisão. Porque às vezes a gente fica... Eu ficava, quando eu estava lá nas drogas, eu ficava assim, no tempo de Deus, no tempo de Deus. Mas a Bíblia diz que o tempo de Deus é agora. Enquanto eu não me posicionei, eu não me coloquei na posição, Deus não rompeu. Às vezes eu vejo as pessoas usando jargões que não são bíblicos, como o cair do homem e levantar de Deus. Isso não está na Bíblia, nunca teve. Todas essas coisas, não. Peraí, vamos ver uma... Cair do homem, levantar do homem, o sustentar de Deus. Se eu não me coloco de pé e falo assim, eu preciso de socorro, Deus vai agir como se eu não quero? Deus não vai forçar ninguém a nada. A própria Bíblia diz que ele bate, ele não força. Sim. Então, às vezes, o pregar o Apocalipse, ele traz problemas, porque muitos não querem igrejas vazias, né? Vamos ser bem sinceros, né? E pregar uma palavra mais dura, né? A gente costuma pregar uma palavra sempre mais dura, minha esposa também. Então não é fácil, né? Porque é você pregar para muita gente num dia e talvez no outro ver poucas. Sim. E aí as pessoas às vezes elas perdem o foco de almas e querem quantidade, né? Às vezes a gente eu tô conversando com alguém assim, mostrando a palavra, e muita gente fala assim, não, na última hora eu arrependo. Espírito e verdade, como que na última hora você vai arrepender de verdade, vai aceitar de verdade, vai conhecer a palavra? Não tem como. Não tem como. Quem que é Geralda Jesus Teixeira? Você conhece Geralda? Minha mãe. Arabaçu de canta labadarachei. Anasso de canta labadácia. Deus é Deus que visita, viu? Deus é Deus, toca onde nem médico toca. Narabaçu de canta labacébia. Eu via Deus quebrando uma maldição contra a sua família. Deus falava ao meu coração, eu quebro uma maldição que começou na vida da Geralda. Uma maldição, uma palavra de maldição que foi lançada contra a tua família.
E Deus falava que quebrava isso agora, na Shuriandaracei, Cantalabacébia, quebrava isso agora. Deus falava ao meu coração que isso termina na tua família, isso termina nos teus. Amém. Isso não vai prorrogar, porque eu vi uma mulher que muito batalhadora, sofreu muito. Teve que lutar para ser mãe, pai, para ser tudo na sua vida. E eu vejo que quando fala o nome dela, mexe aonde que você às vezes fecha a portinha, mas Deus falou ao meu coração, fica tranquilo, servo, fica tranquilo, porque na tua família Satanás não vai tocar mais. Era como se Deus me permitisse contemplar uma mulher muito guerreira, trabalhadora, fazendo a comida ali naquele fogão ali, eita Deus também. Mas hoje Deus trouxe eu aqui para dizer para ti e para tua família, não haverá derrota, porque o inimigo já foi derrotado. Fica na dispersação do Espírito. E eu quero profetizar algo aqui que fique marcado isso aqui. Quando eu entrei ali, eu tirei uma fotografia aqui, desse lugar vazio. Esse lugar não vai continuar aqui. Não vai continuar aqui. Eu vi as paredes diferentes, eu vi Deus te dando realmente um estúdio. Amém. Eu vi uma filmadora, eu não vi nem os celulares, eu vi uma filmadora. Deus vai te honrar, você vai me chamar aqui ainda para dar o testemunho. Amém. Fica firme, precisou, né? A gente está aí. Gente, eu nunca conversei com ele, não conheço ele, não tem nada da minha mãe nas redes sociais, não tem nada. E Deus é Deus que cuida de perto e cuida de longe, olha a moral, hoje. A minha mãe faleceu tem 7 anos. Tem 7 anos que ela faleceu. E é isso aí, tudo que você falou. Trabalhadeira. Demais. Suou para criar os filhos. Demais. Sofreu demais. E a janelinha, a saudade, né, Fábio? Bate a saudade. Janelinha fechada. Porque é assim, né? Quando eu fui criar minha avó, quando eu abro a janelinha assim, não mexe naquela. A gente lembra daquele cheirinho, o cheirinho daqueles bolinhos. Ah, que delícia. Oh, Deus. Senti o cheiro aqui. E o engraçado que isso que acontece com ele, meu filho de 10 anos está começando assim a despertar para a mesma unção. Teve um dia que nós fomos visitar minha sogra lá em Entre Rios e eu fiquei impactada com meu filho, porque por ele ser autista, todos os médicos que a gente já passou falavam com a gente que ele não ia falar, não ia interagir com ninguém, tudo. E ele não falava mesmo, ele veio falar com 5 anos, mais ou menos. E ele começou a ter a mesma unção, eu fico impressionada. Aí a gente estava chegando na porteira, lá embaixo, para entrar para cá, para o sítio. E aí foi o primeiro momento que a gente despertou para aquilo. Eu olhei para ele e falei assim, o que é isso? Ele falou assim, mamãe, eu estou vendo a vovó sair do banho agora. Estou sentindo o cheiro dela. Estou sentindo o cheiro dela. Aí eu falei assim, como assim, meu filho? Nós estamos longe ainda, a gente está no asfalto até a gente chegar lá. Não, mamãe, ela está saindo do banho. Nossa, que cheirinho gostoso que a vovó tá. Ela está saindo do banho. Aí eu olhei para ele e falei assim, aí quando a gente chegou no quintal, ela atendeu a gente com a toalha na cabeça, com o roupão, acabei de sair. Deus. Aí eu falei, vamos preparar. Muito impressionante. Pessoal, a última entrevista eu conversei com o pastor e vereador de Conselheiro Lafayette, Angelino. E sempre eu convido, e está convidado você que está assistindo. E o apóstolo mandou uma mensagem, eu entrei em contato com ele e ele está aqui hoje. Nunca conversei, nunca vi eles, nem eles nunca me viram. Eu até falei, como que pode isso? O Angelino é muito meu amigo, Deus abençoe. Isso aí vai nos ajudar no projeto grande que a gente tem agora no dia 20 de outubro, uma festividade ali no bairro Progresso que a gente quer fazer. E o Angelino ele tem sido um braço leal ali. Que até pedir a quem estiver assistindo aí que apoie, um cara de Deus, um cara que está ali para nos representar. Eu senti muita verdade nele. Não, é um homem fantástico, é um homem de caráter. Eu já me coloquei, desde o dia que eu conversei com ele, já conheci ele antes de ser vereador, eu já me coloquei à disposição, falei, minha igreja, minha família, estamos à disposição para ajudar, porque homens como ele, de caráter, de verdade, nós precisamos apoiar aqui, né? Eu tenho lutado muito para levar a palavra também à família, sabe? E hoje mesmo eu dei mensagem para eles, falei, gente, abra o olho que o tempo está passando, fuja do engano. Assiste aí, assiste.
Assiste. Essa live tá forte. Essa vai ficar marcada. Essa tá Por isso que deu tanto problema. O carro deu chegar. Agora eu tô entendendo por que o carro parou no meio do caminho e não queria. Não queria nem chegar. Eu cheguei e falei, vamos voltar. Aí ele, não, a gente vai chegar lá. Eu falei, não, a gente vai, não adianta não. Graças a Deus, Deus é Tem algo fiel. para fazer, né? Pastor, apóstolo, deixa uma mensagem para quem precisa conhecer Jesus, para quem já conhece, quem quer entender o ministério, e uma mensagem sua, né, da palavra. Sim. E depois comenta sobre o pastor Cláudio Duarte e Silas Malafaia. Eu quero deixar aqui a mensagem de amor, né? Uma mensagem de esperança, dizer para você que está aí na sua casa agora, talvez à base de remédios, talvez depressivo, às vezes vivendo uma vida até boa, com dinheiro no banco, com carro, com emprego, mas vivendo uma vida vazia, como eu vivia. Tinha um serviço, ganhava bem, mas tinha uma vida vazia. Então eu quero te convidar a conhecer Jesus, né? A nos visitar. A gente está ali no bairro Progresso, na rua Joemir Faria 237, todas quarta, sexta e domingo. A gente está ali fazendo a obra do Senhor. Você é nosso convidado. Em frente à escola. A minha esposa, né, tem um projeto Alma. Pode falar, amor. Não, é só para salientar que é em frente ao colégio. É em frente ao Colégio Polivalente. Você também tem problemas aí com pessoas com álcool, com droga. Entra em contato com o Gui, pega o nosso telefone, coloca aí embaixo aí no comentário, né? A minha esposa vai te atender lá também. A gente quer te ajudar, você não está sozinho nessa guerra. E colocar desde já, né, à disposição para orar, para lutar com você. Só nos procurar aí. Amém. Amém. Que benção. Hoje foi tremendo. Arrepia. Graças a Deus. Glória a Deus. É bom demais saber a palavra. Oh, Deus. A unção de Deus é bom. Reforça a fé da gente. A gente quando vai... E eu costumo dizer o seguinte, a gente tem muito vídeo lá no YouTube, na internet. Quando começou, tudo começou, meu chamado começou lá no bairro São Francisco. Um dia eu fui dar a bênção apostólica. Euro Branco. Eu fui dar a bênção apostólica e quando eu levantei a mão para abençoar o povo, Deus falou, vou curar aqui. Deus falou no meu coração. E eu falei assim, como assim? Deus falou, vou levantar aquela mulher de cadeira de roda. Tinha uma mulher de cadeira de roda. Coração desse sabe? Meu Deus. E aí eu falei assim, então vem cá. Eu falei, vem cá, Deus falou, vai te curar. Ela falou que na hora, ela falou assim, o que esse menino tá arrumando? E eu falei, não faz isso não, você não vai fazer isso não, você é doido. Deus vai curar essa mulher. Tem esse vídeo está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram. E a gente orou, né, para glória do Senhor, ela levantou da cadeira de rodas, né? Ela era paralítica, ela tinha AIDS, ela foi curada da AIDS comprovada, tomou um coquetel com papel. Minha esposa orou por ela, falou, vai lá olhar o exame, foi olhar, não tinha mais nada, o médico não entendeu. Virou levita da nossa igreja, vindo a pé, andando. Saiu da nossa igreja hoje, está aí numa igreja em Ouro Branco, foi atropelada e não parou de andar. Continua andando até hoje. E dali em diante Deus começou a usar de várias formas e é tremendo, né? Porque Deus é maravilhoso. Eu tinha muito medo desse dom, tinha muito medo, porque quando começou eu falei assim, gente, se eu falo alguma coisa e que não na igreja... E eu com medo também, eu falava, para com isso, não fala outra coisa. Eu falo, eu falo, se não é, fala aí, fala que eu sou falso profeta. Eu já pensou, entendeu? Então a gente fica com medo. Mas depois que eu comecei a pedir confirmação, Deus começou a trabalhar, eu comecei a entender como Deus trabalha na revelação, como é que Deus trabalha, não é. E aí eu comecei, porque existem revelações que são para entregar, outras são para orar, né, interceder, outras você não vai nem falar com ninguém ali, vai falar no particular com a pessoa. Né? A gente tem que ter discernimento disso, e para a honra e glória do Senhor, essa unção aí está lá sobre a nossa casa. Glória a Deus, com muito aperto, né? Mas a gente passa. Ei, glória. Ai, pastor, comenta aí, por favor. Desculpa te chamando de pastor. Não, aqui, pastor, apóstolo, tudo é certo. Eu vou comentar, vamos comentar mesmo sobre o Cláudio Duarte. Cláudio Duarte é, para mim, assim, um pastor fantástico, né? Porque quebrou muitos paradigmas, né, o pastor Cláudio Duarte. É uma cena que assim, eu tenho no meu celular, esse vídeo, eu baixei, tenho guardado aqui. É uma cena que ele está no Raul Gil e ele está falando sobre homossexualismo. Ele fala com a Tami. Aquilo ali me emociona toda vez que eu vejo, né? Que ele fala, olha, eu não concordo com o que você faz, mas eu te amo do mesmo jeito.
Eu posso ser seu amigo, eu posso ir na sua casa, eu posso te visitar. Ele foi muito Eu assisti aquela roda ali, sempre rebatia. Ali elas não conseguiram rebater. Eles não conseguiram, eles não tinham como. Porque ele entrou com amor. Quando é do amor, não tem como rebater. O amor, ele está acima de tudo, né? E aí ele vem com aquela sabedoria dele. Eu acho que a linguagem que ele usa, ela é uma linguagem que às vezes as pessoas riem muito, mas é uma linguagem muito séria. E às vezes as pessoas acham que está rindo ali e tudo mais, mas está rindo da gente mesmo, né? Que está ali só... É verdade. Saca? Então eu tiro o chapéu aí para esse Cláudio Duarte aí, que ele é bênção de Deus. Silas Malafaia já é o contrário, né? Já é um pastor abençoado, mas já é um pastor mais rígido, é uma pessoa assim, muito da palavra, berço da Assembleia tradicionalista. Então é uma igreja assim mais uso e costume, é uma bênção de Deus, sim, mas é um pastor mais polêmico, né? O Silas Malafaia é um pastor mais polêmico. As pessoas às vezes atacam mais. Eu não vejo atacar tanto o Cláudio Duarte como ataca o Silas Malafaia. Mas é um pastor que eu admiro. Eu já li alguns livros dele, admiro a forma que Deus usa ele. Eu acho que a base de tudo é a palavra. Eu queria até deixar isso aqui. Revelação, isso é um dom que Deus dá. Mas não existe revelação sem palavra, tem que ter palavra. A nossa igreja foi baseada toda na palavra. A gente ensina a palavra. A gente sempre fala, ó, eu não levo pregador lá, por exemplo, que não tem uma palavra. Eu não creio que um cara pode subir em sinotagem e sair revelando, sendo que não foi nem entrega, nem colocado a lenha, né? Porque a lenha é a palavra. Hoje igual eu falei, foge aqui porque o assunto vai surgindo. Sim. Nessa linha aí tem muita crítica sobre a Vitória. Sim, hoje eu estava vendo um vídeo ali, não acabei de ver, eu fiquei sabendo da situação dela aqui agora ali, de que ela foi, eu acho que numa festa. Que ela pregou num casamento gay. Uma coisa de uma menina, um influencer, né? Sim, alguma coisa assim. Sim. E ela está sendo apedrejada. Eu abri aqui, eu vi até o Alex do Balaio falando algo, só protegendo ela. É uma situação assim que eu às vezes eu fico muito confuso, sabe? Às vezes eu me pergunto assim, se os líderes, né, nós líderes que Deus levantou, se a gente não está perdendo o foco. Porque o que me impede de amar um drogado, de amar uma prostituta, de amar um homossexual? O que me impede? Eu não preciso de concordar com aquilo que ele pratica, mas eu posso sim visitar ele, orar na casa dele, orar pela vida dele. E a gente tem um amigo, né, homossexual, com ele, né? falar de Deus para ele. A gente tem um amigo homossexual, o Wagner, que aonde que eu vejo ele, a gente abraça, ele me beija o rosto, eu beijo o rosto dele, sabe? Ele fala com o cabelo branco, eu falo, vem aqui em casa, sabe? Porque é assim que a gente vai ganhar as pessoas para Cristo. A gente não vai ganhar ninguém pisando na dificuldade da pessoa ou apedrejando, né? Eu sou meio que duro em algumas coisas, mas eu acho que as pessoas elas têm que entender um pouco mais sobre o que é o amor de Cristo. Sim, com certeza. O amor de Cristo é bom demais. Tem uma frase Tem uma frase lá no meu escritório que eu não posso deixar de citar, que o amor ele vence tudo. O amor vence tudo. É o maior dos sentimentos. Ele vence tudo. Então toda situação, seja polêmica, tá no fundo do poço, vence tudo. Eu queria, se tivesse um tempo fica à vontade. Eu tenho uma menina que eu cuido dela já tem 5 anos. 5 anos. 5 anos, assim. Eu resgato, cuido, quando passa um tempo que ela fica toda gordinha, bonitinha, ela volta para a droga. Aí me deixa, aí eu sofro, meu marido fala, mas você não vai parar de sofrer. Aí eu falo, não consigo. Aí quando ela bate na porta, eu abro de novo, cuido dela de novo e ela volta. Aí dessa última vez, ela foi pro crack. Aí ela chegou no fundo do poço mesmo. Aí eu falei, eu falei com ela, falei, olha, a partir de agora não volta mais na minha casa, não bate aqui mais, já tem 5 anos que eu estou lutando com você e não adianta, então alguma coisa está errada, vai em outra porta, não bate aqui. E eu fui muito rigorosa. Aí eu chorei e falei com ela, você vai sair daqui toda bonita de novo, você está linda, já tem 6 meses que eu estou cuidando de você, não foi? Você está toda linda de novo, e você vai sair daqui, vai lá para a praça, vai ficar lá, e eu vou sofrer de novo, eu não quero que você volte aqui. Você vai procurar uma clínica, um outro lugar, não volta aqui. Ela falou, não vou voltar, agora eu vou dar certo e tudo, te agradeço, você é uma mãe para mim e tal, e ela foi.
E nisso tem 4 meses que ela foi. E eu falei, não volta aqui. Aí ela bateu lá em casa, tem 7 dias. Eu falei, quem que é de madrugada, 3 horas da manhã? Era ela. Aí ela estava dessa finurinha. Nossa. E assim, ela tem 22 anos e ela chegou assim muito, ela deve estar com uns 30 quilos, né? De tão magra. Aí eu falei, eu não estou acreditando que você está aqui. Ela falou assim, me ajuda. Eu não penso em outra pessoa. Aí eu desabei e falei, gente, o que eu vou fazer dessa vez? Ela falou, não tem ninguém para me ajudar. Eu sei que você me ama. Olha para você ver. Então ela chegou na minha porta e falou, eu sei que você me ama. Aí eu lembrei do meu quadro, o amor. Entendi. Aí foi aquela batalha. E meu marido até fica nervoso comigo, porque ele fala, não aguento. Ele tem hora que ele fala, não tem jeito, ela não quer. Eu tô assim, mas ela não tem mais querer, ela não sabe o que ela quer mais. Eu que tenho que querer para ela. E aí foi uma luta. Aí hoje ela já tá, tem 7 dias que eu peguei ela de volta. Aí hoje ela já consegue, hoje ela já tomou café comigo, já conversou comigo, já estava melhor. Mas 5 dias foi luta assim, de segurar. Eu abraçava ela, segurava e ela, não, pelo amor de Deus, me solta, me solta. Finge que eu não vim aqui, me solta, deixa eu sair, deixa eu sair. Eu preciso usar uma pedra, eu preciso usar uma pedra. E eu agarrada com ela, então você não vai, você não vai. Aí ela, eu vou gritar, vou chamar a polícia. Eu falei, chama a polícia que você não vai, vai eu e você, mas você não vai. E aí as meninas que estão na casa, tá assim, ela tá gritando, o pessoal vai chamar a polícia. Eu falei, não tem problema não. Na hora que chamar a polícia eu vou falar, é minha filha. E eu não vou deixar ela ir. E aí eu tô segurando ela lá. E hoje ela tá assim, só amor mesmo, você me ama, né? E aí eu vou conseguir levar ela pra clínica. E a gente vai entregar ela quarta-feira lá em Itaúna, que tem uma clínica que ajuda a gente. E aí como que chama a clínica? Acho que eu já ouvi falar dessa clínica. Mães e Filhos. Lá é Comunidade Mães e Filhos. E aí ela vai retornar para lá e eu creio que Deus vai honrar mais uma vitória, né? Porque ela ia morrer dessa vez, porque ela ficou assim. Ela falou comigo que ela estava chegando a usar 4 dias e 4 noites com um tal de Bombril aí junto com a droga. É uma coisa impressionante. E 2 dias ela dormia e 4 dias usava dia e noite. Então assim, e aí é o que eu falo, o amor, a base de tudo é isso. Então, o que adianta você ter fé, você ter tudo, né? É a obra, fé, mas sem amor você não tem nada. Então, é o que eu deixo aqui, essa mensagem. É o amor, ele vence tudo. Então, temos que ter amor mesmo. E o amor, a gente só mostra ele nessas horas. Onde você tem que largar tudo, você tem que falar assim, não, eu vou ter que me expor, eu vou ter que pagar um preço. Eu custei entender que amar é decisão. Amar e é doloroso. As meninas falam, como que a senhora aguenta isso? Eu falo assim, não sou eu. Eu não trabalho para vocês, eu trabalho para Jesus. Amém. Né? E é isso. Gente, vai aí no aviãozinho e manda esse vídeo, porque... Compartilha, porque a gente só acredita quando a gente vê ou vê alguém que conhece, né? E eu estou dizendo para vocês, eu nunca tinha conversado com eles. A minha família aí que não... Vai na igreja, vai que você vai escutar uma palavra, não sei o quê. Viu hoje? Quando Deus quer falar, Deus fala. Quando Deus quer falar, fala. Não adianta o carro tentar segurar na estrada. Deus abençoe. Amém. Né? Que fortifica cada dia mais lá o ministério. Amém. Então, convidar nos visitar também. Visita a igreja. Vamos uma sexta-feira, culto muito bom. Vamos. Vai lá nos visitar, só uma. Amém. Obrigado. Obrigado a você. Deus abençoe. E dê força aí para continuar firme desse jeito. Amém. Obrigado. Esteja orando por nós. Amém. Pelo projeto. Quem está interessado em te ajudar, talvez você tenha roupa aí na sua casa, você tem alimento, você tem um supermercado para doar, estamos passando a gente precisa lá. A gente não recebe ajuda de nada, ninguém, mas Deus envia pessoas, pode ser você. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo.